Então, bem-vindos a mais esse encontro, a nossa segunda aula. Nós estamos estudando Conduzindo Pequenos Grupos, do Colin Marshall. Eu vou explicar melhor o livro, né? É isso que a gente está fazendo. E a gente vai trocando as nossas experiências também. Mas quero orar com vocês para a gente começar. Ó Deus, eu te louvo, eu te agradeço por esta manhã e por este encontro que é para nós tão especial. Queremos aprender, queremos juntos aperfeiçoar a arte de fazer discípulos. Esse é o mandamento do Senhor para nós. Nós somos chamados a multiplicar. A razão de ainda estarmos nesta vida, nesta terra, é levar o teu evangelho a todas as etnias, então virá o fim. Foi isso que o Senhor Jesus mesmo nos disse. E nós precisamos, Pai, desenvolver nossas habilidades para o cumprimento da grande comissão. Dá-nos graça para isso. Em nome de Jesus, amém. Conduzindo Pequenos Grupos, da Fiel, eu quero passar para vocês, mostrar aí na tela, o índice do livro, para vocês perceberem qual é a trilha que a gente vai seguir. Então, nós estamos abordando ainda questões introdutórias, nós vamos voltar a elas hoje. Nós trataremos de estratégia dos grupos de crescimento. Note que nós estamos seguindo a linha aqui do Colin Marshall. Nós estamos falando de grupo de crescimento. A ideia é um grupo de crescimento. Crescimento não numérico, piramidal. Crescimento na graça e no conhecimento de Cristo, que, por sua vez, naturalmente, organicamente, produzirá crescimento numérico e, obviamente, multiplicação de pequenos grupos. Essa é a grande ideia. Daí, haverá sim, em algum momento, a necessidade de uma estrutura de cuidado. Por exemplo, o líder, ou o discipulador, como queira chamar, ou o supervisor, como queira chamar, ele se responsabiliza, tem a tarefa de cuidar, por exemplo, de um determinado número de líderes de pequenos grupos. Mas é um cuidado que visa principalmente a garantir que você está crescendo o líder do pequeno grupo, está crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, se ele está mantendo o foco no padrão da grande comissão e tudo mais. Então, vocês que vêm de outras igrejas e nos ouvem falar aqui de grupos de crescimento, essa palavra crescimento, ela pode te assustar, mas não é isso, não é nada piramidal. Se tivermos que construir uma estrutura que venha até a aparecer com isso, não é a ideia, porque o ponto é crescer na graça e no conhecimento de Cristo. O segundo capítulo, ele vai tratar de noções básicas sobre grupos de crescimento. Vai apontar o terceiro capítulo, quais são as armadilhas para o grupo de crescimento. Nós vamos tratar juntos sobre como preparar um estudo bíblico. A gente tem que saber isso. Nós nos reunimos para estudar a Bíblia, ensinar a Bíblia, compartilhar a Bíblia. Nós vamos falar um pouco sobre isso e de que modo você pode, no quinto capítulo, liderar esse processo de estudo bíblico, uma vez que você se preparou para o encontro do grupo. Como que você vai liderar isso? Porque o encontro não é uma mini igreja. Você não se reúne lá para fazer uma preleção, todo mundo calado te ouvindo.
no final você faz o apelo, recolhe as ofertas. Não é isso. Há igrejas que até faz isso. Só que essas igrejas, quando fazem isso, na verdade, a célula que faz isso, ou o pequeno grupo que faz isso, está agindo como, de fato, uma igrejinha local, uma igreja local. E não como um grupo de crescimento ou um pequeno grupo multiplicador de discípulos, no caso. Então, como é que se lidera isso? Tendo o preparo, mas ao mesmo tempo deixando o grupo à vontade para falar das questões pessoais, aí é a hora de você trazer para o foco. Como é que se lidera isso? Sem apenas ficar despejando conteúdo. Entende? Então, como preparar, como liderar, e respostas sobre perguntas, dúvidas sobre as questões mais básicas e principais. Os jogos do grupo seriam talvez aqui os momentos de quebra-gelo, descontração, oração em grupos de crescimento, porque isso aqui pode ser um grande problema, né? Como é que você vê o problema em oração nos grupos pequenos? A fofoca, né? A terapia em grupo, no pedido de oração vira uma terapia de grupo. E não é isso. Mateus, né? Mateus não é casado, mas Mateus é casado, ele chega no grupo e, irmãos, olha, eu traí minha mulher, quero que os irmãos orem por mim. Não é bem isso, não é esse tipo de assunto. Não se tiver um visitante lá, entende? Então, nós precisamos saber tratar. E ao mesmo tempo, não pode ser superficial, né? Não pode ser um negócio apenas, meu filho vai prestar a prova do Enem, vamos orar por ele. Não é só isso. Passa por aí também, mas não é só isso. Aí aqui, ó, o capítulo 9. Crescimento do Evangelho por meio de grupos de crescimento. Como é que o Evangelho se espalha através disso? Gente, porque a gente está estudando Atos e eu espero que você já tenha percebido isso. Jesus, ele fez a grande comissão, certo? Mateus 28, 19 a 20, a grande comissão. Quando você chega em Atos 1:8, é como se a grande comissão fosse repetida em Atos 1:8. Vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, Atos dos Apóstolos nada mais é do que Lucas explicando para nós como é que a grande comissão foi desenvolvida ou cumprida pelos apóstolos. Você já percebeu isso lendo Atos? Não é coincidência que já no início do livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, você tenha Jesus dizendo: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se você é um leitor atento da Bíblia, você vai se lembrar imediatamente da grande comissão de Mateus 28. Poxa, Atos então é o comentário bíblico da grande comissão. Atos explica como a grande comissão foi cumprida. Uma vez que você entendeu isso, e você vai ler Atos, e você vai ver a estratégia dos apóstolos, o que você verá acontecendo? Eles iam, na medida em que eles iam, por exemplo, Jerusalém, 3.000 almas se convertem, lá no iniciozinho. Se você ler atentamente ali o capítulo 2, o 3, o 4, 5, 6, você vai descobrir o seguinte: já em Jerusalém se falava entre eles, os cristãos, e os demais. Os cristãos, então, eles já iam se identificando em reuniões que se chamava, acabou se tornando igreja.
Aí ele sai de Jerusalém, Judéia, e na medida em que vai avançando, onde Paulo chegava, o que ele fazia? Ele plantava igreja. Essas igrejas geralmente nasciam a partir do quê? A partir de grupos menores que iam se reunindo em casas, mas todos esses grupos, em algum momento, eles iam sendo ou aglutinados na igreja, ou eles, esses cada pequeno grupo, se tornavam uma igreja autônoma. Esse é o grande lance de Atos. Você não pode deixar de ver isso. A grande comissão de Jesus vai sendo cumprida assim. É o que a gente vai falar aqui de crescimento do evangelho por meio de grupos de crescimento. O evangelho cresce assim. Ou seja, a salvação é individual, mas o salvo não vive sozinho, sem corpo e tudo mais. Então é muito importante você verificar isso. Nada contra as igrejas que trabalham, como elas chamam de células, né? Igrejas em células. O problema é que quando você faz isso, igreja em célula ou em pequeno grupo, você dá uma autonomia para cada célula, que é a autonomia de uma igreja local. E aí como é que você vai coordenar essas células? Você tem que criar um sistema episcopal, que é o que acontece nessas igrejas. Eles são um sistema episcopal. Por mais que metam a boca no catolicismo romano, o líder dessas igrejas, ele é um bispo. O grande bispo da igreja. Por quê? Porque se a igreja é em células, e células podem, por exemplo, eles pregam o evangelho, servem ceia, a célula batiza, ou eu estou enganado? Isso é igreja. O que faz uma igreja ser igreja? Pregar o evangelho e administrar as ordenanças. Recolhe dinheiro. Então a célula não é célula, ela é uma igreja. Dê nome. Então dê autonomia para ela ser uma igreja. Mas não, ela é uma igreja em célula. Por quê? Porque para coordenar isso, segundo essa estrutura, você tem que ter alguém que você vai chamar de bispo. O coordenador disso. Então, ele não se chama, alguns não vão se chamar assim longe. Uns já são mais descarados, né? Eles são apóstolos. E se eles prestassem bem atenção mesmo no livro de Atos, o próprio apóstolo Paulo prestava relatório à igreja local, né? A igreja de Antioquia, parece, lendo Atos, durante um tempo Paulo considerava-se membro enviado por aquela igreja, né? Então é importante a gente ver isso. O crescimento do evangelho por meio de grupos de crescimento. Como é que você lidera para o crescimento? Por isso que eu comecei perguntando para vocês, não está na nossa gravação, mas no início eu perguntei o quê? Como é que é o discipulado lá? E aí eu ouvi de alguns que o discipulado lá nada mais era do que medir gráficos, né? Ou comparar gráficos, checar gráficos. Quantos novos chegaram, quantas novas adesões. É muito mais em termos de adesão do que de multiplicação de discípulos, né? Então como é que você lidera para crescer? Como é que, se tivermos a estrutura de um pastor ou presbítero ou líder que cuida dos líderes de cada pequeno grupo, como é que a gente vai fazer isso? Que tipo de pastoreio isso tem que ser, né? E por sua vez, como é que cada líder lidera as pessoas que estão no pequeno grupo para que elas cresçam, né? Gente, e acima de tudo, é muito interessante isso. Vamos lá. Eu falei isso lá na Cristã Evangélica, sexta-feira, no Congresso de Jovens. A Flavinha estava lá. Você abre o livro de Provérbios e você vê Provérbios ensinando a sabedoria.
E o livro de Provérbios termina dizendo sobre quem? A mulher virtuosa, que encarna a sabedoria. Então, toda aquela sabedoria que foi ensinada é o que se espera do rei que está sendo discipulado, mas ao mesmo tempo os pais viram para ele e diz, olha a mulher que personifica essa sabedoria. Ela está aqui, Provérbios 31. E se você for atento na leitura e voltar lendo o livro de Provérbios, levando em conta as características da mulher virtuosa, você vai ver que essa mulher virtuosa é como se o autor de Provérbios estivesse injetando nela todas as características de sabedoria sobre as quais ele discorreu no livro inteiro, até o capítulo 30. Então, essa sabedoria encarna numa mulher. No Novo Testamento, Cristo é a sabedoria de Deus encarnada, não é? Mas vamos lá, curiosamente, e não é coincidência, você vai ver Paulo, quando ele vai dar as instruções dele para Timóteo, ele vai chamar a atenção de Timóteo de novo e de novo. É só você ler 1 Timóteo, 2 Timóteo. Ele vai chamar a atenção de Timóteo não apenas para a doutrina que ele ensinava, Paulo, mas para a maneira como Timóteo, ou melhor, a maneira como Paulo encarnou essas doutrinas diante dos olhos de Timóteo. Tanto que Paulo vai dizer em algum momento assim para ele, olha, você conhece o meu procedimento, você conhece a maneira como eu vivi, você sabe as tribulações que eu passei, ou seja, você me viu encarnar tudo aquilo que eu creio e ensino. Então, quando você fala de liderar para crescimento, não é apenas você ter a boa doutrina e ensiná-la. Você tem que ter isso. Você não pode ser menos do que isso. Um homem de sã doutrina. Óbvio. Mas, mais do que apenas despejar o conteúdo citando os grandes autores da tradição cristã, você precisa ser a pessoa que modela para as pessoas que estão sob o seu cuidado como é que essa doutrina se traduz na prática. Você crê na soberania de Deus, então você ensina sobre a soberania de Deus, então na prática, como é que você vai viver sabendo disso? As pessoas têm que enxergar. Então Paulo está chamando Timóteo para se lembrar do modo, não apenas como ele pregou e o que ele pregou, mas como ele viveu tudo isso. Isso é tão importante, e se você parar para pensar, nós vivemos numa geração que faz o quê? Ensina você e a mim a massacrar nossos heróis. Nós somos de uma geração hoje, nossa geração é uma geração iconoclasta, destruidora de ídolos, né? Mas não é no sentido como ídolos têm que ser destruídos, não. É no sentido de que ninguém pode admirar ninguém. A gente é ensinado a não confiar nos nossos líderes, a desconfiar das nossas autoridades. Sim, dá um motivo, né? Ninguém é ingênuo aqui de dizer que não dá um motivo. Nós temos visto isso ao longo de uma história inteira, mas pensa na própria história do nosso país, na escola desde pequenininho. Quais são os heróis que as escolas nos apresentaram? Você lembra de algum herói? No Brasil não tem heróis. Não ensinaram-nos que todos os que nos antecederam foram exploradores e gente de má índole. Sim, teve gente assim, ninguém vai negar isso. Mas será que não teve ninguém que prestou para a gente poder dizer com orgulho alguma coisa? É ruim você viver assim. Aí você chega hoje, século XXI, Igreja Evangélica Brasileira. Pastores não dão motivo para que suas ovelhas orgulhem deles. E a gente já vem sendo ensinado a não elogiar ninguém. Não é verdade?
Qual foi a última vez que você teve coragem de chegar em alguém e falar: poxa, Mateus, parabéns, que coisa bacana, que atitude bonita, fiquei orgulhoso de você. A gente não faz isso. Mas a Bíblia nos chama a imitar os líderes, Hebreus 13. E ver o fim da vida deles, imitar como eles viveram. Então, quando você é chamado a liderar um grupo de crescimento, um pequeno grupo que multiplica discípulos, você é chamado a isso em primeiro lugar. A conhecer a verdade, a encarnar a verdade, de modo que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: olha, não é perfeito, Ronan, mas que atitudes bonitas que eu vejo na vida dele. Eu quero aprender isso, para você poder fazer o que Paulo fez para Timóteo. Você viu de perto o meu exemplo. Você aprendeu não apenas da minha doutrina, mas você aprendeu como eu encarnei essa doutrina. Gente, e Paulo não era um santo. Paulo tinha dificuldades. Parece-nos até que num primeiro momento com temperamento explosivo, porque ele teve um momento que ele racha com Barnabé. Paulo não devia ser fácil andar com Paulo. Parece que Paulo era do tipo que não deixava o sujeito cansar. Fala: não, Paulo, vamos descansar uns dias. Não, vamos embora, tá na hora, o reino está aí. Parece que ele era desse nível. Você lê a vida dele, você fica com... Paulo, devagar, ele vai rápido. Tanto que Barnabé falou: não, Paulo, o João Marcos. Paulo, de jeito nenhum, esse menino já largou a gente na mão. Então, quer dizer, não era fácil estar perto dele de algum modo, óbvio. Você tinha que ter um couro grosso como ele tinha e o impulso que ele tinha se você quisesse levar o evangelho até o fim. Lutero era outro desse. Mas a Bíblia nos coloca diante de pessoas que creem na verdade e que vivem ela e que modelam para nós. Então você é chamado, antes de tudo, para isso. A ter cuidado de si mesmo e da doutrina. É outra coisa que Paulo vai dizer para Timóteo. Isso não vale só para pastor. Não vale só para pastor, gente. Aquelas qualificações todas de 1 Timóteo 3, para quem almeja o episcopado, adivinha? Não é a Bíblia dizendo só pastor tem que ser assim. É a Bíblia dizendo pastor tem que ser no mínimo assim, porque isso é o modelo para todo mundo copiar. Essa que é a questão, né? Então, ser o tipo de pessoa que inspira. Aí você vai, por exemplo, para a história secular. Você pega a história de Napoleão, vai ler uma biografia de Napoleão Bonaparte. Os soldados davam a vida por ele. Porque ele era gente boa, ele chegava, ele conversava, ele mandou fazer uniforme bonito. Isso foi revolucionário na época. Os uniformes bonitos que ele entregava para os soldados. O soldado vestia aquelas coisas chiques. Eles se sentiam soldados. Bonaparte junto deles, né? Chegava na batalha, depois da batalha, e honrava até seus algozes, ou inimigos que ele estava tentando invadir. Ele honrava os caras. Há uma passagem no livro Guerra e Paz do Tolstói, quando o Bonaparte está passando e vendo os soldados russos que eles tinham acabado de matar. Aí ele vê um que ainda está vivo, respirando, e vê que ele era alguém de uma patente alta. Ele fala assim: esse aí morreu com dignidade, vamos cuidar dele. Imagina, ele está fazendo isso, os soldados dele tá vendo ele fazer isso. Aí eles... É uma história fictícia, mas é que retrata quem de fato Napoleão foi. Tolstói fez um estudo profundo sobre como Napoleão agia para ter escrito o livro. Aí eles pegam aquele soldado, cuidam do soldado, ou seja, ele está modelando para os soldados dele como é que a gente tem que ser, como é que a gente trata até o inimigo, com honra. Entende? Então isso é liderar para o crescimento. Aí a gente trata do crescimento individual, no capítulo 11, o grupo de crescimento saudável e como iniciar
um grupo de crescimento. Seleção, capítulo 14, treinamento e pastoreio de líderes. E desenvolvendo o programa do grupo de crescimento. Muita coisa nesse livro é manual. Então nós vamos pular páginas e tal. Mas por quê? Porque eu quero extrair os conceitos. Porque muito em breve eu quero me deter com vocês muito mais no preparo de um estudo bíblico. Então o que eu vou tentar fazer no futuro próximo? Vou colocar aqui na tela um trecho, sei lá, vamos seguir Tito. A gente escolhe Tito, sei lá. Colocamos Tito aqui, primeiro parágrafo de Tito. Aí nós vamos juntos compartilhar isso. Por quê? Eu quero modelar para vocês como é que a gente conduz um estudo bíblico de, sei lá, 15, 20 minutos e os outros 20 minutos para compartilhamento sobre o texto. Nós vamos chegar nesse ponto. Mas até lá, a gente vai pegar alguns conceitos gerais. E o que é mais impressionante, por isso eu amo esse livro, Conduzindo Pequenos Grupos. Tudo isso que nós vamos estudar está fundamentado numa carta de Paulo, Colossenses. Ele pega como exemplo Colossenses e mostra como Paulo, escrevendo essa carta, como que ele está ensinando também as pessoas a crescerem na graça e a cuidarem de outras pessoas e assim por diante. Então é assim que ele vai tratar aqui. Alguma pergunta, colaboração, Mário? Pastor, lá no pequeno grupo a gente está fazendo estudo bíblico de Certo. Romanos. Certo, Romanos. Aí a gente lá está fazendo o seguinte, eu vi o senhor separando, mas eu peguei da introdução e estou pedindo para cada um dos membros, aqueles que desejam, levar um estudo. E lá está acontecendo dessa forma. A gente lê o texto bíblico e compartilha o estudo e cada um compartilha um pouquinho. Não é algo separado, é algo que acontece... O compartilhamento flui isso, do texto, dos assuntos do texto. Dos assuntos do texto. São tópicos. Dentro do texto há uma divisão. Qual o tamanho do texto? Exatamente o tamanho que o senhor compartilha aqui. No refugiado? Era um capítulo. Isso. O próximo vai ser Romanos 2 inteiro até o 3:18. Você não acha que é muito para o pequeno grupo, entendeu? É isso que a gente também vai... Porque nós erramos muito, eu errei muito no começo. Quando a gente criou os roteiros de pequenos grupos, aqui, ficou tudo muito denso, muito grande. Era uma leitura muito pesada. E eu estou percebendo que a coisa tem que ser mais assim, tem que ter pausa. Tá vendo? A gente conversa aqui, pausa, respira, conversa. Por isso que eu quero... Não estou dizendo que vocês estão fazendo errado. O compartilhamento lá normalmente dura uns de 30 a 40 minutos. Compartilhamento. E a exposição do... Compartilhamento que você fala... é tudo simultâneo. Tudo simultâneo, não tem... Entendi. Todo Ótimo. compartilhando, estudando ao mesmo tempo. Se você está conseguindo extrair a ideia central, por exemplo, de Romanos 1, capítulo todo, né? Você extrai a ideia central ali, coloca na roda e vocês compartilham com base nisso, excelente. Sem ser maçante, sem ser 40 minutos ali expondo Romanos 1, aí não funciona. Não, é simultâneo. Entendeu? Ótimo. Pastor, acho que, Aline. por exemplo, nesse caso, acho que depende um pouco também do perfil do grupo, né? Uhum. Quando todos os membros do grupo já são batizados, já tem um conceito central, assim, pelo menos um panorama geral da Bíblia, acho que até funciona cada membro levar um estudo. Uhum. Então, você tem no meio do seu grupo pessoas que ainda não são batizadas, acho que é um pouco mais delicado, não? Ou, não, sem dúvida. Aí o que você vai fazer? Você pode selecionar no seu pequeno grupo aquelas pessoas que são já maduras na fé e entre essas pessoas, entre vocês,
vocês vão trazer as explicações. Porque veja bem, uma coisa interessante, a Aline trouxe um ponto, deixa eu tratar isso em 5 minutos, porque a aula termina em 5 minutos. Eu achei muito bom você ter trazido, que me fez pensar no seguinte: quando você tem um pequeno grupo se reunindo, você tem crentes, que eu vou representar aqui pela cruz, pessoas que estão crucificadas com Cristo, e você tem também, eu vou colocar aqui um coração partido, pessoas que não são crentes, que frequentam o grupo. Vai ser sempre assim, e o ideal é que seja assim. Então, nós aprendemos durante a vida toda, praticamente, sobretudo em igreja batista, que você tem culto evangelístico e culto doutrinário. Eu não sei se é assim nas outras experiências denominacionais. Isso é um fenômeno que começa com o movimento do Billy Graham. O Billy Graham fazia as cruzadas, as pessoas iam, tinham hinos de apelo, eles punham o evangelho em 4 passos, certinho, nada contra. Fazia apelo no final, as pessoas convertiam, vinham à frente, enfim. As igrejas passaram a adotar esse padrão, tipo, de manhã a gente tem o culto doutrinário no domingo, e à noite a gente tem o culto evangelístico, uma mini cruzada, quando você é chamado para trazer o visitante, o pastor vai pregar para eles e vai ter o apelo. Então a gente acabou criando uma mentalidade em que a gente tem um tipo de mensagem que é para incrédulo, um tipo de mensagem que é para crédulo. O ideal é que, porque, por exemplo, toda mensagem evangelística tem que ser doutrinária. E toda mensagem doutrinária tem que chamar o pecador ao arrependimento. É simples assim. Então, quando você lê 1 Coríntios 14, você vê Paulo dizendo que o incrédulo entra na reunião da igreja, ouve a palavra de Deus sendo pregada, o coração dele sendo exposto diante da palavra de Deus. Aí ele se prostra e diz: Deus verdadeiramente está no meio deles. Então, o que tem que acontecer num encontro de pequeno grupo é que a Bíblia ela está sendo estudada e compartilhada de tal modo que a doutrina da graça de Deus reafirma a fé, encoraja, corrige o crente, etc. E ao mesmo tempo convence o pecador do seu pecado e o leva ao arrependimento. Porque eu temo que o que pode acontecer é o seguinte: num pequeno grupo onde você foca, semana que vem nós vamos trazer só nossos amigos estão. Aí o que acontece? O descrente senta lá no grupo. Ele não é bobo, ele percebe que você preparou tudo para pegar ele no Arapuca. Esse povo me chamou aqui para pregar para mim. Coloque-se no lugar dele. Coloque-se no lugar dele. Como é que eu, Leandro, não nasci em lar evangélico? Se o Gênio, meu amigo, fizesse isso comigo, eu ia ficar chateado. Poxa, ele me chamou aqui para o povo pregar para mim. Mas se ele entra nesse grupo, os amigos descrentes, e vê vocês, gente boa, ensinando a Bíblia, falando de como o evangelho salva um pecador, como te salvou, se vocês resolvem os conflitos, as questões do coração que serão trazidas no momento do compartilhamento, ele vai falar: uau, é assim que os crentes lidam com a vida. É assim que eles lidam com a vida, eu quero isso para mim. E aí, Aline, você pode sim, num contexto como esse, onde você tem os da igreja, mas o grupo também tem os descrentes, e tem que ter, vocês repartem entre os da igreja, aqueles que são mais maduros, a responsabilidade de fazer o estudo, ou de conduzir o momento da palavra. Tá claro? É isso, a gente vai encerrar por hoje. Domingo que vem a gente volta, aí a gente vai mergulhar. Hoje eu quis fazer esse panorama para vocês entenderem o caminho que a gente vai seguir. E semana que vem a gente conclui a introdução e já vai entrar no tópico 1, que é a estratégia dos grupos de crescimento.
Oremos. Meu Pai, obrigado, Pai. Que tempo precioso é esse aqui com os meus irmãos, minhas irmãs, todos nós, buscando graça para que o Evangelho cresça em nós e por nosso meio, assim cumprindo a grande comissão do Senhor. Nós já recebemos o poder, o Espírito. Portanto, cabe-nos agora a responsabilidade de ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até o confim das terras, ó Pai. Ajuda-nos, eu te suplico, em nome de Jesus, amém.